Meus amigos, muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso extensivo de proficiência em apometria. Nós estamos no módulo agora que antecede o módulo em que falaremos finalmente sobre leis e técnicas da apometria, e eu desejo que vocês estejam estudando e entendendo o quão necessário é termos abordado tantos temas, informações relevantes, necessárias e preciosas para que nós, enquanto agentes do bem, enquanto trabalhadores da seara espiritual, para que a gente entenda todas as informações, os cenários abordados, os processos obsessivos, entenda sobre mediunismo, entenda sobre como o outro funciona, para que na hora que nós formos acessar um assistido, nós estaremos conectados com toda essa didática tão importante. Eu sempre falo aqui que a gente rascunha uma didática, um conhecimento que deve ser sempre retomado, alargado, aprofundado, porque a didática que muitas vezes, na hora do atendimento, vai nos salvar. Eu desejo que você esteja lendo as nossas referências bibliográficas, novamente usando a sua inteligência, o seu perfil de investigador, de cientista da alma, para fazer as conexões, para entender todos os cenários, porque nós estamos lidando com seres humanos encarnados ou desencarnados. E nós queremos e devemos ir para uma assistência enquanto trabalhadores completamente de acordo com o nosso nível de consciência em preparo, mais traquejados, com maiores ferramentas conscienciais para que a gente auxilie melhor o outro, em maior medida o outro. Lembrando sempre, a apometria trabalha com espíritos inteligentes dedicados ao mal, como vimos na estrutura das trevas, com recursos tecnológicos, energéticos, manipulação de consciências, e nós precisamos ser inteligentes para que a gente melhore o nosso verbo, inclusive de conversa com estas entidades, com estes seres, procurando auxiliar os espíritos que nos ajudam da melhor maneira possível. É um trabalho ombro a ombro com os espíritos. Nós não somos meros instrumentos e nem devemos ser só que dão passagem para informações de espíritos, sejam eles espíritos sofredores, espíritos familiares, espíritos de luz ou obsessores. Nós não queremos isso. Nós, trabalhadores, aprendemos sobre nós, sobre o outro, neste processo de intercâmbio. E quanto mais a gente conhece sobre a realidade extrafísica, que é o tema principal aqui do nosso estudo deste módulo, mais a gente consegue ter didática, verbo para dialogar e, acima de tudo, para tomarmos ações que vão beneficiar o assistido, que vão beneficiar a sociedade, que vão nos auxiliar quando nós estivermos dispostos ou formos convidados a trabalhar com a espiritualidade num campo coletivo, independentemente de um assistido. Este é o foco da apometria. A apometria trabalha com a bandidagem do astral em subplanos inferiores, e nós precisamos saber o que estamos fazendo com consciência, sem perda de consciência. Esqueçam isso, esse antiquado já ficou para trás, para que a gente tome atitudes, para que a gente reflita, para que a gente questione os espíritos e para que a gente faça o melhor trabalho possível. Trabalho espiritual, sempre repito, é sobre quem se equivoca menos. Nós não temos todos os conhecimentos do mundo, graças a Deus. Chegou a hora de darmos um passo à frente mais aprofundado em relação às frentes de assistência espiritual. Nós começamos falando sobre a benesse, sobre a concessão por Jesus, por Deus a nós, misericórdia divina,
em relação aos processos reencarnatórios. Parece simples ou frívolo falarmos talvez sobre algo que vocês já conheçam. Nós vamos abordar neste momento o que sejam provas, expiações, causalidades, para que a gente se intere cada vez mais de como nós devemos nos comportar na dimensão astral, como devemos nos comportar aqui, conscientes de que estamos passando por um período de experiência e vamos entender em nós todos os cenários que nos acometem a título de dificuldades, de enfrentamento de desequilíbrios, e vamos propor esse olhar para o nosso assistido na apometria. Sim, dizendo, olha, esta sua dificuldade é fruto de uma má ação conduzida e quem não, em encarnações passadas. É uma prova ou é uma expiação. Isso faz toda a diferença quando nós usamos um verbo terapêutico acolhedor, incentivando o assistido e incentivando em nós também, que somos iguais, a olharmos de maneira mais abrangente, mais profunda e com maior cuidado para estes desafios que a vida nos impôs ou nos trouxe como exercícios para a evolução da nossa alma. Nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei, disse Allan Kardec para a gente. Todo espírito passará por processos de reencarnação. Nenhum espírito, nenhum de nós pode evoluir sem encarnarmos, ou melhor, sem reencarnarmos inúmeras vezes, até que tenhamos aprendido todas as lições que nos cabem. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, vai nos dizer que uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de todo o mal que traz em si. A ideia da encarnação, esta informação, é extremamente antiga. Nós que não tínhamos nível de consciência, não poderíamos entender, já que não entendíamos, e muitos não entendem, o divino, a oportunidade de experienciarmos várias vezes inúmeras situações para a nossa evolução, mas João Evangelista já nos dizia também para a gente reforçar. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O processo de encarnação, então, para quem acata a doutrina espírita, se refere a quando um espírito vai encarnar, vai adquirir uma roupagem física própria à matéria do planeta em que o espírito vai reencarnar e passar então por desafios da alma para limpeza de tudo aquilo que a gente não cansa de falar, dos nossos, ou equilíbrio dos nossos instintos, dos nossos desejos, da nossa agressividade, da nossa violência, para sutilizarmos a nossa alma. A diferença entre alma e espírito é que a alma é o espírito encarnado. Há espíritos que estão encarnando pela primeira vez. Há espíritos, sim, temos informações que estão encarnando pela primeira vez na Terra, encarnando pela primeira vez em outras moradas, em outros planetas. Isso já nos traz uma consciência de que nós lidaremos e lidamos no mundo cotidiano, aqui da matéria no social, com espíritos chamados infantis, infantilizados, que não têm ciência sobre a realidade
a sua realidade espiritual sobre o divino, são apegados à matéria, mais violentos, agressivos. Essas pessoas chegam às nossas frentes de assistência espiritual. Há espíritos, então, que nunca encarnaram e irão encarnar pela primeira vez para seguir aí a sua linha evolutiva, o seu crescimento evolutivo consciencial. Nós, ouso dizer, aqui estamos seguindo com a nossa sucessão reencarnatória. Nós já advimos de outros processos reencarnatórios. Somos seres reencarnantes e que estamos tendo a oportunidade, novamente, pela misericórdia divina, de estarmos encarnados, reencarnados neste planeta Terra. Muitas pessoas, mesmo as espiritualistas ou os espíritas, veem o processo reencarnatório como triste, como pesado, como difícil, como uma pena imposta. Vamos mudar o olhar. Eu sempre digo, estar reencarnado é uma bênção para você. Há filas e filas de milhões, de bilhões de espíritos aguardando a oportunidade de estar na matéria novamente. Quando nós estamos na matéria, Jesus nos proporciona a oportunidade, Deus, de sim acelerarmos o nosso processo evolutivo, o nosso passo, de experienciarmos com o nosso nível de consciência, com o nosso psiquismo que cabe na matéria do cérebro e do corpo físico, as questões que nos são mais importantes para olharmos, para que a gente evolua. A gente precisa entender de uma vez por todas que quando nós estamos fora do corpo físico, lá na dimensão astral, quando retornamos à nossa pátria astral, nós teremos consciência de 100% daquilo que somos, do nosso psiquismo, nós, o assistido. Nós somos desconhecidos de nós mesmos, todos nós. Então, quando nós encarnamos, o cérebro físico comporta 30%, no máximo 30% de registro, de lembrança de quem nós somos. Então, eu ouso dizer que vem para cá a nossa consciência. O que é mais importante termos a título de conhecimento de nós mesmos, de identidade, para que a gente exercite com este pedacinho de consciência aqui no campo da matéria, questões, desafios, olhares que nos sejam próprios para olharmos para tal e tal questão que vai nos fazer evoluir mais rapidamente. Se nós viéssemos para cá com 100% do nosso psiquismo, certamente nós enlouqueceríamos. É o que acontece com muitos espíritos na dimensão astral e, quiçá, conosco quando retornarmos, quando desencarnarmos. Porque vamos lembrar, a realidade astral, nós já vimos isso, os cenários onde estaremos, a realidade será plasmada pelas nossas formas, pensamentos. Podem ser irreais, podem não ser a realidade, a ambiência do local. Elas podem ser fruto daquilo que a gente é, das nossas emoções em desequilíbrio. Então, quando a gente retorna e a gente toma consciência, ou mesmo não tomando consciência de 100% do nosso psiquismo, todo esse repertório vem à tona lá na dimensão astral. Fica mais difícil para a gente olhar para as questões necessárias, para a gente alcançar a lucidez, para a gente se identificar enquanto indivíduos. É isso que acontece com a grande massa. É por isso que a realidade astral, os cenários são muito plasmáveis, porque são frutos das nossas emoções em desalinho. Então, estarmos aqui, ainda assim, é um descanso, um respiro para esse cabedal todo
de consciência aqui diminuída. Nós passamos por processos de esquecimento, graças a Deus, daquilo que fizemos, daquilo que somos, para que a gente aqui olhe para o que é necessário. No campo da matéria, estando suscetíveis às demandas, aos acontecimentos externos, que só vão sinalizar, já que tudo é lei de reciprocidade, de afinidade, de sintonia vibratória, que só vão sinalizar para a gente aquilo que a gente deve olhar. No campo familiar, no campo social, no campo profissional, na sua realidade. É uma bênção estarmos encarnados para acelerarmos, para aqueles que se atentarem a isso, o nosso processo evolutivo. Vamos aproveitar esta oportunidade. Nós não sabemos, e tudo isso que eu digo para vocês, de novo, é verbo que a gente vai passar com carinho, com amor, com firmeza para o nosso assistido. Vamos parar com isso que a vida é só penúria, é só tristeza. Não vamos morrer em vida, desistirmos, porque a gente pode não ter outra oportunidade aqui para nos auxiliarmos e para sermos agentes de mudança do todo aqui encarnados. Eu sempre digo, agradeço a Jesus, muito obrigada por me deixar encarnar, reencarnar neste período de 1979 até agora, em que tanto tem acontecido para a melhora deste planeta. Lei de destruição, olhar positivo, sendo naturalmente imposta para que a gente se refaça, e participar disso é uma bênção para os nossos espíritos, ainda que em meio a tantas dificuldades, mas nós temos algo precioso que nos foi dado pelo Divino: inteligência. Todos nós temos inteligência suficiente para refletirmos sobre as nossas provas, sobre talvez os nossos processos de expiação, para que a gente encontre soluções subjetivas, individuais, para melhorarmos, para sairmos muitas vezes da nossa zona de conforto, para a gente passar por essas provas, não interessa se com 10, com 8, com 7, mas para aprendermos cada vez mais sobre nós mesmos. Agradeçamos sempre pela oportunidade deste processo reencarnatório, para que a gente tenha, reencarnando, condições de cumprirmos com os nossos desígnios, para que a gente se torne novamente um instrumento de autoesclarecimento, de esclarecimento da massa. Nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, até que a gente se desconecte do apego às questões materiais, emoções em desequilíbrio, a tantas toxicidades psíquicas, e para que a gente evolua, para que a gente aprenda. E infelizmente a gente só aprende com dor, mas para que a gente aprenda a sairmos dessas provas, a aceitarmos as nossas expiações, mas a fazê-las mais leves, de mãos dadas com Jesus, e seguirmos em frente. Todos os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação vão então assumir a forma de provas e de expiações, sempre de acordo com os nossos erros ou equívocos cometidos no âmbito da aquisição moral, da aquisição intelectual de nós, de cada indivíduo. Nós vamos sempre lembrar, as provas são obstáculos naturais que vão nos impulsionar ao progresso. São conjecturas que a vida aqui no campo da matéria nos propõe para que a gente use inteligência, se conheça e dê sempre um passo à frente, integrando todos os nossos aprendizados. Vale dizer que nós, em geral, somos extremamente dramáticos, melindrosos, pessimistas, e nós, assim como os assistidos, olhamos. Vocês lembram que eu falei para vocês
há várias maneiras de se olhar para um problema, para uma questão, para um desequilíbrio. Ou nós olhamos sempre de baixo, sendo submetidos à energia desta situação, ou nós olhamos de igual para igual, ou nós olhamos de cima. É uma questão de escolha. Se nós acreditamos em processos reencarnatórios, há várias moradas na casa de meu pai, que tudo passa, que tudo é um exercício para a alma, independentemente do teor das suas dores, das dores do assistido, nós temos que trazer este olhar. Um olhar de luz. Um olhar que nos reforça a certeza de que aquele acontecimento no campo individual ou que acomete o outro e me influencia serve para o nosso aprendizado. Nada acontece por acaso conosco, com aqueles que a gente ama. E aí a gente passa a ter um olhar de maturidade espiritual, psíquica e emocional para com essas provas ou expiações que vão sinalizar para a gente, lógico, que somos seres devedores de algo, que agimos erroneamente no passado. E quem não? Quem não? Vamos parar de gostar de mergulharmos na culpa. Eu sempre digo e reforço, porque quando as pessoas se deparam com provas ou expiações, elas mergulham em culpa, tristeza e vitimismo e não saem do lugar, desperdiçando o seu processo reencarnatório. E a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, com pesar, mas são sabedores de que a gente pode ou não ser bem-sucedidos neste processo reencarnatório. Quem não se equivocou no passado? Nós estamos experienciando. Uma coisa é errarmos de propósito, com maldade, prejudicando a nós e ao outro, e decidirmos seguir nessa linha. Para isso, há a lei divina, a justiça divina, impondo aí sim processos expiatórios para que a pessoa com essa imposição externa ande na linha. Se nós nos equivocamos, temos consciência, está na consciência, à luz da consciência, vamos parar de gostar de olhar para o retrovisor e vamos em frente. Eu sempre digo, é a minha conversa com Deus, com Jesus. Senhor, me equivoquei, me arrependi, aprendi, sinto muito, gratidão pelo aprendizado, mas sigo olhando para frente, passo pelas provas que são, sim, de cunho amoroso para a gente. Então, seguindo em frente um pouquinho, nós vamos falar então que entre os processos reencarnatórios, nós utilizamos o termo errantes, espíritos errantes ou que estão na erraticidade. Allan Kardec nos diz, ele cunha a expressão espíritos errantes, que em francês quer dizer aqueles que vagueiam. Mas cuidado aqui, e foi algo que eu aprendi também posteriormente, eu havia entendido que espíritos errantes são aqueles que vagueiam sem propósito, sem consciência, sim, que estão na dimensão astral. Mas na língua portuguesa, nós temos diferentes significados para o termo errante, como por exemplo, o da pessoa nômade ou que não tem uma residência fixa. Para o espiritismo, o termo vai servir para designar o espírito que ainda necessita passar por vários processos reencarnatórios
até que ele atinja o estágio de ser espiritual evoluído, que é característico do espírito puro. Então, após o desencarne, todos nós voltamos para a erraticidade, para a dimensão astral. Então, a erraticidade é este estado de estarmos na dimensão astral, com consciência ou de modo inconsciente, até que tenhamos oportunidade de seguirmos com consciência num propósito evolutivo lá, ou até que nos preparemos ou sejamos preparados para novos processos reencarnatórios. Nós, na erraticidade, podemos fazer uma série, se desejarmos e tivermos consciência para isso, uma série de ações. Nós podemos estudar, podemos fazer terapia, podemos já estudar questões que vão nos capacitar para a nossa próxima reencarnação. Podemos trabalhar auxiliando os espíritos, as pessoas encarnadas aqui na dimensão física. Podemos ser conduzidos para aprendizados em frentes diversas no planeta, não só, por exemplo, na contraparte astral da cidade, do local em que nascemos, na sociedade em que nascemos no Brasil. Podemos realizar atividades didáticas, de estudos em outras paisagens. Então, um espírito que está na erraticidade não necessariamente está vagando por aí. Vai sempre depender do nível de consciência que tivermos enquanto seres desencarnados lá na dimensão astral. Há seres que vagueiam sim, porque não têm noção que desencarnaram. Para eles estão ainda na matéria. Não tem noção de si, como a gente bem sabe. Quando o perispírito, então, se liberta do corpo físico, ele vai revelar, como havia dito para vocês, com maior intensidade, todas as suas propriedades plásticas, sutis, todo o seu repertório consciencial, que é sob o comando do pensamento e da vontade, que vai implementar as necessárias transformações que são úteis para a nossa readaptação lá no plano espiritual. Nós passaremos, inicialmente, quando desencarnarmos, por este processo de reajuste do nosso perispírito, do nosso corpo astral, do nosso psicossoma, a essa nova realidade de retorno à nossa pátria verdadeira. Isso demora, a retomada da consciência demora um tempo, um período de espírito para espírito. Então, quanto mais a gente conhece sobre a gente, quanto mais a gente conhece sobre o outro lado da vida, mais a gente tende a retomar com brevidade a consciência de que desencarnamos. E aí a gente precisa se readaptar, porque aqui no campo da matéria, nós que estamos vivendo há anos sob a imposição desta engrenagem, nós não a teremos mais e a gente precisa aprender ou reaprender a caminhar, a se alimentar, a viajar entre espaços, entre as dimensões, a nos comportarmos, a estarmos suscetíveis novamente às leis que imperam na dimensão astral. Nós vamos ver que são diferentes das leis do campo da matéria, gravidade, não é isso? Então há um período para readaptação sem este equipamento físico. E novamente isso vai depender do nosso nível de consciência, que é diferente para cada um de nós. A gente pode e deve lembrar que muitas pessoas confundem estado errante com estado ou processo intermissivo. São questões
diferentes. Intermissivo entre missões. Então nós, mesmo encarnados, podemos estar em processos intermissivos quando nós estamos dormindo ou quando nós estamos desdobrados no sono, aprendendo também sobre algo na realidade astral enquanto encarnados. Mesmo que a gente não se lembre disso, nós podemos frequentar, eu sempre peço para que eu frequente cursos enquanto estou dormindo, enquanto estou desdobrada, ainda que eu lembre mais ou menos daquilo que eu aprendi, mas vai estar sempre registrado no meu inconsciente. Eu posso pedir para fazer cursos sobre apometria, sobre anatomia, sobre psicologia, ou frequentar, isso é tão comum de ser observado e lido nos livros, principalmente de André Luiz, em que há os encontros nos locais específicos de nosso lar, das bibliotecas, em que há, sim, a presença de desencarnados durante o sono que vão para estudar, para ouvir a palavra do benfeitor, do mentor de determinada ação, de determinada tarefa. São cursos intermissivos entre vidas na mesma vida. Eu digo entre vidas porque nós podemos, lá na erraticidade, enquanto aguardamos um novo processo encarnatório, estarmos em processo intermissivo, estarmos nos habilitando, estudando, trabalhando, nos preparando para uma missão, a nossa próxima reencarnação. Há informações de pessoas conscientes a respeito destes processos que nesta vida, aqui e agora, já estão se preparando e mesmo escolhendo, se for permitido, a sua missão ou desígnio para outras vidas, já preparando um planejamento com o aval dos seus espíritos orientadores. Missão com um propósito. A gente não está falando aqui de fazer um planejamento em que a gente se beneficie do campo material, financeiro, de maneira egoísta, de questões da próxima encarnação. Não, a gente está falando de um propósito, uma missão que visa auxiliar o nosso crescimento, nosso desenvolvimento humano, espiritual e auxiliar neste processo de reurbanização planetária, reconfiguração para um planeta de regeneração, processos intermissivos. Então, a gente pode fazer cursos universitários. A gente pensa sobre isso? Vamos lembrar, só uma parte de nós está aqui, encarnada. Vai caber a nós, sim, também, escolhermos aquilo que a gente vai fazer no momento do sono, do desdobramento. Se eu vou aproveitar então o meu sono para me afinizar com questões, espíritos em desequilíbrio, se eu vou dar vazão aos meus desejos, aos meus instintos, ou se eu vou me propor a continuar estudando, sendo cuidada, já planejando o meu futuro e me colocando à disposição da espiritualidade para participar destas missões, dessas ações. A vida é dinâmica. Ainda que a gente não lembre, voltando aqui para o corpo físico, acordando do sono, a nossa alma, o nosso espírito vai registrar esses impulsos. A semente está plantada. E aí, com o exercício, nós tendemos a lembrar cada vez mais daquilo que a gente aprendeu, de onde a gente esteve. A gente não precisa necessariamente aguardar a próxima reencarnação e não devemos para nos movermos. Posição mais ativa, proativa. Eu estou aqui aprendendo no campo da matéria, quantos desafios. À noite,
Em desdobramento, eu vou me colocar à disposição durante o refazimento do corpo físico, o descanso, mas o meu espírito foi para onde? Peça auxílio, peça condução, peça orientação, peça uma coordenação. Novamente parece bobagem e não é, quantas questões. Eu peço para fazer terapia, tenho os meus terapeutas na Terra. Olha o poder da oração com fé, da conexão. Peço para estudar, vou a bibliotecas. Ai, Ana, eu não lembro, não interessa. Peça, acesse as Noures, essa biblioteca elevadíssima de elevação didática consciencial, registros positivos de tudo de bom pautado no amor que já aconteceu na Terra, registros, uma biblioteca superior de questões da alma, da expansão da consciência, para que a gente aprenda. Ou a gente pode só ficar vagando por aí, desperdiçando mais esta oportunidade. Mesmo entre vidas, nós temos oportunidade de não sermos passivos. A vida segue. Lá também a gente evolui, a gente aprende para se preparar para uma nova jornada. Lembrando sempre, nós podemos estar em processos intermissivos, em projetos intermissivos aqui, encarnados, nos preparando. Ou a gente pode escolher, esse é um verbo que a gente diz para assistir, a gente pode escolher não fazer nada, absolutamente nada. Seguindo com a nossa linha de raciocínio, então, vamos retomar ao fato de que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu algo precioso chamado livre-arbítrio, a oportunidade, a bênção de escolhermos através do nosso nível consciencial, da nossa inteligência, os nossos caminhos, escolhendo pensamentos, escolhendo ações, escolhendo caminhos para o nosso bem ou para o nosso mal. A gente pode então dizer que nós somos os árbitros das nossas vidas, os juízes das nossas vidas. E de maneira consciente, sim, nós escolhemos as ações que podemos tomar, que são consequência sempre do nosso repertório integral, da nossa vivência através dos processos reencarnatórios. Nós somos os juízes das nossas ações e essas ações têm consequências positivas ou negativas, seja na Terra ou seja na dimensão astral. Então Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos capacita para termos consciência, sim, através de tantos espíritos amigos, de tanta didática, de tanta informação, nos capacita para tomarmos, na medida do possível, cada vez mais bons caminhos, termos bons passos, passos que nos levem a não sofrermos tanto, penarmos tanto em processos dolorosos. Vai caber a nós. É o nosso livre-arbítrio que vai determinar se passaremos por X número de provas, de expiações, tudo fruto da nossa ciência e das nossas ações. Chico Xavier, no livro O Consolador, vai nos reafirmar que a lei de provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. É o uso do livre-arbítrio, das nossas ações, sobre as nossas ações, que vão provocar reações no tempo e no espaço. São as boas escolhas que vão produzir o nosso progresso evolutivo
enquanto as escolhas infelizes vão gerar provações ou expiações que se configuram como mecanismos evolutivos, moduladores da lei de causa e efeito, claramente consubstanciada no planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Então a gente pode dizer que a prova é uma luta positiva travada de acordo com os exercícios propostos pelo alto para que a gente evolua. Não é uma penalidade forçada e imposta para o espírito, como no caso das expiações. A expiação, sim, é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então a prova é uma corrida de obstáculos e a gente vai, dependendo do tamanho do obstáculo, superando, olhando para ele, tirando os aprendizados, as leituras conscienciais e vamos progredindo humanamente. As provas vão sempre existir, mesmo para os espíritos superiores. Todos nós estamos em processo evolutivo. É lógico que as provas serão diferentes para cada um de nós de acordo com o nosso grau de evolução. As provas podem ser difíceis, não resta dúvida para a gente, mas é pelo seu intermédio que o espírito é colocado em situações que vão o afastando desse estado de inércia, em que ora a gente se compraz, permanece e que vão trazendo oportunidades para a gente melhorar as nossas condições atuais de vida. Diferentemente da expiação, a expiação representa, sim, uma contenção temporária, olha só, da nossa liberdade individual. Tão necessária a contenção, a reeducação do espírito, que melhor utilizando o livre-arbítrio vai se reajustando às determinações das leis divinas. Então, nas expiações, o espírito ou a gente se vê, entre aspas, prisioneiros de certas situações que a gente tem que passar, dolorosas, para que, através da lei de causa e efeito, eu não estou dizendo olho por olho, dente por dente, a gente seja obrigado, por amor, a experienciar dores, tristezas que vão fazer com que a gente olhe definitivamente para a gente. São leis impostas, condições, sim, impostas e com as quais a gente das quais a gente não consegue escapar, porque precisamos reajustar a nossa energia e equilíbrio consciencial mediante aquilo que a gente fez de ruim, de maldoso perante a nós e perante ao outro ou perante a sociedade. Vamos dar exemplos disso? Em relação às provas, nós muitas vezes, uma pequena parte de nós, a gente vai voltar lá àquela configuração dos 20% de espíritos que têm consciência maior sobre si, acreditam na divindade, processo reencarnatório, lei de causa e efeito. Muitos de nós temos a oportunidade de sentarmos com os nossos orientadores espirituais antes de reencarnarmos e escolhermos alguns obstáculos para transpormos para que a gente evolua. Obstáculos que podem acontecer em determinados momentos das nossas vidas, seja na adolescência, seja enquanto jovens, mais maduros ou mais experienciados, mais velhos, para que a gente evolua num caminho
ouso dizer, na busca dos nossos desígnios. Então, muitas vezes a gente, com consciência do lado de lá, a gente se propõe a passar por determinada dificuldade, seja ela no campo, por exemplo, financeiro, no campo das relações afetivas, já sendo conectados com aqueles mais próximos com os quais a gente vem reencarnando nos nossos núcleos, para a gente superar algumas condições emocionais, para a gente olhar para as nossas sombras, para limparmos, ressignificarmos os nossos traumas. São provas. Então, uma prova pode ser conjecturada da seguinte maneira: eu escolho ou agradeço se os amigos espirituais me proporcionarem a oportunidade de reencarnar em um núcleo familiar em que, por exemplo, supostamente, a minha mãe será uma pessoa de difícil trato, o meu pai é passando por certas doenças físicas, são características, processos deles, mas que vão me fazer olhar de maneira diferente através da prova de um cuidado ou do estabelecimento de limites relacionais, afetivos, vão me fazer olhar para mim, identificar semelhanças. Ou no campo profissional, quais são as provas que eu posso, inclusive escolhendo passar, para eu galgar degraus maiores e ajudar mais as pessoas, a gerar mais dinheiro para contribuir com o progresso. Talvez no meio do caminho eu tenha escolhido passar por uma prova que vai me fazer, supostamente, ter que me submeter à chefia, ter que mudar para outro país, ter que lidar com chefes tiranos. E a gente vai se desenvolvendo, criando casca energética, aprendendo. Ou uma prova em que eu seja supostamente um chefe, uma chefa e que tenho tendências tirânicas, como é que eu então aceito a prova de ter um ótimo cargo, de ser uma referência, de ser uma celebridade no meu cargo, mas o que é que eu vou fazer com isso? Vai caber a mim. Não é uma expiação. Dá pra gente entender? E quantos de nós estamos passando por essas provas? Os assistidos vêm nos procurar porque têm dificuldade de entender o que são desafios da alma, ainda que não lembrem. E a gente não lembra, mas a gente traz esse olhar. Quais são os obstáculos? A gente vai ver que quando se trata de provas, nós temos várias saídas para estes obstáculos. Mudança de percurso, usando inteligência, usando melhor o nosso livre-arbítrio, mudando a rota mesmo. As provas não necessariamente nos impõem, por exemplo, doenças críticas, pesadas para o corpo físico. Podem sim trazer desequilíbrios psíquicos, emocionais e assim o corpo físico se exaure, mas nós temos condições cada vez mais de passarmos por estes obstáculos de maneira consciente, mais rapidamente. Então vamos nos atentar aos desafios que a vida nos propõe enquanto provas, são trampolins para a gente evoluir. Diferentemente das expiações, no livro O Céu e o Inferno, novamente, o Allan Kardec vai lançar outras luzes a respeito desse tema, quando ele explica que o arrependimento das faltas cometidas vai ser o elemento-chave para liberar o espírito de dolorosas expiações. E Allan Kardec vai se expressar da seguinte forma: arrependimento, expiação e reparação
são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. A expiação, então, voltando, é sim, em grande medida, a contenção da nossa liberdade, quiçá uma contenção temporária do uso do nosso livre-arbítrio, para que a gente responda aquilo de grave que fizemos no passado. Ou se fizermos aqui, nós responderemos talvez de maneira mais dolorosa, havendo a imposição da contenção do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, para que a gente, com essa experiência, reajuste a nossa configuração. Reaveja, através, sim, deste aprisionamento de ações, da liberdade de ir e vir, seja através de um acometimento grave físico, de questões psíquicas patologicamente pesadas no campo do nosso cognitivo consciencial, seja através da parceria com familiares que estão no mesmo campo de processo expiatório, mas nós ficamos tolhidos passando por processos expiatórios. Vale sempre lembrar, sempre, palavras preciosas. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. É através da lei de causa e efeito que a gente pode compreender ou buscar respostas, sim, em relação àquilo que nos acomete. Dando um exemplo de expiação, e aí a gente vai buscar no nosso repertório de vida, talvez aquilo que tenha nos servido como prova ou como expiação, eu dou exemplo de um caso extremamente complexo no campo das tratativas espirituais utilizando a apometria, para vocês terem uma noção. Eu fui procurada há um tempo atrás por um colega do Colegiado de Guardiões da Humanidade, do qual eu faço parte, e ele me procurou em paralelo. Sempre soube que eu trabalhava e trabalho com apometria há muitos anos. Tem uns 5 anos essa história. Ele me procurou, me mandou uma mensagem me perguntando a respeito de autoapometria. Esse é um assunto que a gente vai tratar mais para frente, não vou entrar nesse mérito, mas quando ele me perguntou isso, eu respondi: fulano, o que está acontecendo? Você, com toda a sua noção em relação à espiritualidade, ele dirigente de um centro espírita, palestrante, me perguntando sobre autoapometria, ele frequentando o Colegiado de Guardiões da Humanidade, um grupo de estudos aprofundado, e eu, o que está acontecendo? Imediatamente eu perguntei: fulano, o que está acontecendo para você me perguntar sobre autoapometria? O que obviamente a gente sabe, pressuporia que ele fosse agir sozinho, espiritualmente, em relação a algo que estava acontecendo. Ele e a esposa adotaram um casal de filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 5 anos. E ele me contou a história em relação ao filho de 7 anos, dizendo: Ana,
desde que nós adotamos o nosso menino, nós fomos acometidos por processos dificílimos. O menino foi diagnosticado como um psicopata nível extremo, psicopatia em grau máximo. A gente vê alguns documentários e aí a gente abre a cabeça também para imaginar ou para pensar de que nós estamos sujeitos a absolutamente tudo, já que a gente não concebe e não consegue identificar qual foi o nosso passado, mas justamente até os processos de provas e expiações vão dando sinais daquilo que a gente pode ter sido. A gente assistia documentários, acredito que vocês também, esses documentários americanos, europeus, a respeito de crianças psicopatas ou de adultos com psicopatia, em extremo desequilíbrio, violentos. E o menino dele, o filho dele, é uma dessas crianças, é um desses espíritos. A ponto do pai me dizer que precisava fechar todas as noites todas as gavetas da cozinha, para que ele não pegasse facas, para que ele não pegasse objetos. Ele, a esposa e a filha tinham que dormir com a porta trancada, trancando o filho para que ele não desse vazão ao seu instinto assassino. Ele dizia: pai, eu quero sangue, eu quero matar. É uma história pesadíssima, mas dividindo com vocês o conceito do que seja um exemplo de expiação, e aí depois a gente busca outros exemplos. Ele pediu ajuda. Vocês imaginem, olhe a engrenagem da vida, as conexões espirituais reproduzidas aqui no campo da matéria das relações familiares, independentemente do filho ser gerado pela mãe, ser próprio deles, não é, do casal, crianças adotadas. Vocês imaginem as dificuldades desse papai e dessa mamãe com este filho na escola. Para quem estuda, a gente tem um olhar próprio no tocante à energia sexual dos psicopatas ou das pessoas, dos espíritos, dos encarnados que têm, na maioria das vezes, fortes e difíceis distorções cognitivas, há uma exacerbação da energia sexual. Então, o filhinho, primeiro que precisava tomar, assim como precisa ainda hoje, tomar remédios tarja preta. Olha que dificuldade, não é? Uma criança de 7 anos tomando vários remédios tarja preta para conter uma série de questões psíquicas do corpo físico. Uma criança que assedia sexualmente outras crianças na escola, que impõe a sua agressividade. Olhe todo o cenário. Nada é por acaso. A última informação que o papai me deu é que ele teve que viver 24 horas por dia da sua vida até então em função do cuidado ao seu filhinho, à sua filha, à esposa, todos conectados a este cenário. Ele deu um par de cachorrinhos, de bebezinhos para o filhinho, sempre tentando cuidar, distrair. A energia era tão tóxica, tão pesada, que no momento que ele deu os cachorrinhos para o filho, os 2 cachorrinhos desencarnaram na hora. Olha. Aí então, a gente traz um olhar para com o papai em relação a este processo com o seu filho. Um processo de expiação, sim, em que ele foi tolhido em seu livre-arbítrio por razões que nós posteriormente descobrimos, não vou entrar neste mérito, mas ele, por amor sim, por decisão, lá na dimensão astral,
por um acordo com os espíritos, veio com o propósito, a missão de auxiliar este filho que era e que foi um comparsa de muitas atividades escusas ao longo de algumas encarnações. O papai conseguiu se conscientizar, se desenvolver, optar por outro caminho, mas havia ainda questões a serem expurgadas, lapidadas, limpas na sua conjectura, configuração integral, e aí vem, ele se propõe a auxiliar este filho que também passa por um processo de expiação, além de ser alvo de um processo obsessivo extremamente complexo. Esta família passa por um processo de expiação. As justificativas a gente busca depois, mas a mãe também é envolvida. Não é uma prova simples. Olha quantos elementos difíceis, tolhedores para todos. É um processo que vai durar uma vida inteira de reajuste entre eles, de expurgo mesmo, por terem violado as leis divinas no passado. Este é um exemplo pesado, difícil de processo expiatório para todos os envolvidos. Novamente, acolhimento da vida do pai, acolhimento da vida da mãe, acolhimento da vida da irmã, acolhimento, sim, da vida desse filho. E, para quem isso suscita curiosidade, né, eu já trago uma outra questão, fazendo uma parte aqui. Nem todos os casos, esse caso nos chegou no grupo de apometria, mas nem todos os casos nós damos conta de tratar. Nem todos os grupos têm um preparo extremo através de seus membros para lidarmos com determinadas situações pesadíssimas. Lembrando que este menino, esta criança, a gente já pode entender através da sua psicopatia, tem conexões com obsessores, magos negros, especialistas de alto escalão, alta estirpe. Quando este caso me chegou e esse amigo procurou ajuda, eu reuni o grupo, nós nos reunimos no dia dos atendimentos, levei o caso, consultamos a espiritualidade, Pai Bento disse, vocês não estão preparados para esta demanda. E nós acolhemos. Não mexeu com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, não nos sentimos inferiores. Todos nós pegamos, olha, me dá arrepio até hoje, o psiquismo, entramos na sintonia vibratória e entendemos a gravidade do caso. E aí a gente aciona outros grupos, outras pessoas que têm sim maior traquejo, experiência, parcerias espirituais positivas do outro lado para lidarem com o caso. Inclusive porque o foco não era só o atendimento espiritual. Este papai, o filhinho, eles passaram por um período longo de tratamento energético, magnético, terapêutico, óbvio. Foi explicado o porquê dessa conjectura, o porquê deste processo expiatório. Então nós temos que ter esta consciência que muitas vezes nós não vamos dar conta de lidarmos com alguns casos. Está tudo bem para que a gente não incorra no erro de realizarmos um tratamento raso, não nos coloquemos em risco também, porque essa ressonância pode ativar o gatilho de alguns trabalhadores nos seus campos sombrios, criminosos, que estão escondidos, preconceituosos, individuais. Então a espiritualidade sabe de tudo isso
E a gente precisa de uma força-tarefa pesada, com todos em maior medida equilibrados, para a gente lidar com essas forças. Fica claro para a gente a diferença entre provas e expiações? E é importante a gente pensar no que isso tem a ver com o tema do nosso módulo, realidade extrafísica, dimensão astral, absolutamente tudo. As provas acontecem, como dito por Allan Kardec, também na dimensão astral. As expiações acontecem também na dimensão astral, de outra forma. Quando vem para a Terra, quando nós todos estamos aqui, as conjecturas são diferentes, difíceis, mas próprias. Mas tudo também acontece na dimensão astral. E isso vai ditar a configuração integral de personalidade de todos nós que habitamos a dimensão da matéria e a dimensão extrafísica. Nós somos os habitantes dos dois lados da vida que permeiam, que compõem as sociedades intermitentemente, aqui e lá. Estamos encarnados, a gente dorme, a gente volta, então a gente influencia toda a realidade de lá, de acordo com aquilo que somos e com o que estamos passando. Que fique claro, vamos aproximar essa ideia, não deixar no abstrato de que só vou olhar para essas questões quando desencarnar. Não, tudo acontece ao mesmo tempo, inclusive a título de provas, de expiações, e tudo obedecendo a lei de causa e efeito, as causalidades. Allan Kardec, novamente, no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, item 964, nos diz que pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender então a causa de seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade. E pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus justo e racional que dá a cada um segundo as suas obras. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser violação dessas leis. Se a gente sofre as consequências dessa violação, a gente não deve se queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim, novamente, sempre os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Novamente, tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Vamos fazer uma parte também para que a gente entenda lei de ação e reação, que é uma lei universal. Nem tudo é karma pesado, nem tudo a gente tem que reaver. Vamos pensar o seguinte: se a gente respira, nós estamos fazendo uma ação. A inspiração pode ser uma reação à nossa respiração, não é isso? Causa, efeito, causa, efeito. Se a gente colhe uma flor, uma ação causa uma reação. A gente paga karmicamente por tudo. Eu estou dando este exemplo que é bobo para muitas pessoas, porque as pessoas entram em surto também, dizendo que tudo é karma. Absolutamente tudo, tudo é negativo. Eu vou pagar, eu vou sofrer por ações que são comezinhas. Dá para entender o que eu digo? A pessoa entra em surto psicótico, entra em neurose. Ai, tudo é karma. Eu disse uma palavra torta, agora eu vou pagar este karma. Vamos usar de maior inteligência, não é? E entendermos
que tudo aquilo que a gente causa assim de desequilíbrio perante a gente, perante ao outro, a natureza, precisa ser reajustado. Tudo que a gente lança como negativo, o universo não aceita, ele devolve para a gente, porque o universo é bondade pura. Depende da intenção, depende da minha força, da energia colocada. A gente está falando aqui para o mal e a gente tem consciência disso. O universo não aceita nada que seja negativo. Não é uma lei espiritual, é uma lei energética e nos volta. Quando eu disse cuidado com olho por olho, dente por dente, quando a gente retoma a nossa consciência, quando a gente se melhora, não eu quero melhorar, olho por olho, dente por dente, lei de Talião, vira um ciclo, não é? Se a gente entender a lei de karma, causa e consequência errado. Não, eu matei pela espada, me deram uma espadada no coração. Minto, eu matei com uma espadada no coração, eu vou morrer na próxima com uma espadada no coração. Aí eu vou matar assim, não termina. A vida vai trazer conjecturas, então, através de processos expiatórios, para que a gente, com o nosso livre-arbítrio, entendendo a lei de causa e efeito, esteja à disposição de reparar este assassinato cometido por mim, dei o exemplo da espada, em uma outra reencarnação. Deus não é maldade, então eu posso supostamente encarnar em um cenário, por exemplo, de uma comunidade em que a violência impera, em que tudo vai instigar a minha agressividade, em que talvez eu vou ter acesso a uma arma para pegar e matar alguém, ou para defender um território, para vender uma droga, ou para dar comida para um filho, ou por maldade mesmo. Outros cenários. Mas Deus sempre traz conjecturas para que a gente saia, se desconecte dessa sintonia. Vamos pensar que o mundo está evoluindo, que a gente pode reaver então este karma, ou esse processo expiatório de outra forma. No processo intermissivo, ou lá na erraticidade, nós podemos ter oportunidade de recebermos uma proposta. Olha, você vai renascer assim, assim e assim, no processo expiatório, mas também com a conjectura de se melhorar e de sair disso. Que tal você renascer aqui, mas ter instintos voltados para ser um paramédico, que vai salvar pessoas que morrem do coração, por acidentes, que são assassinadas. Não deixa de ser um processo expiatório, mas ressignificando. Dá para entender o que eu falo? Uma pessoa que ateou fogo na outra, botou na fogueira. Os espíritos podem e são benevolentes sempre trazer a conjectura de: olha, você vai ser um bombeiro. A vida vai te conduzir para isso, para que você salve pessoas, ainda que num processo expiatório. Não vai ter saída, vai ter que ser isso. Vamos olhar com maior consciência, sempre com a luz da esperança. Olha quantos mecanismos, oportunidades. Ainda que a gente tenha maior ou menor consciência disso, saiba se optou ou não, para que a gente se refaça, para que a gente ressignifique. Lei de causa e efeito. Muitas vezes, e nós que estamos trabalhando com a espiritualidade com o outro, esquecemos que tudo está interrelacionado, mas que a gente pode mudar o curso das coisas. A gente pode mudar, nem tudo é destino, nem tudo está completamente programado, já que a gente tem o livre-arbítrio. Mesmo em processos expiatórios a gente pode abandonar o barco, largar a mão. Olha o exemplo que eu dei, o papai poderia, graças a Deus não fez isso, ele poderia devolver os filhos adotados, meu Deus do céu. Não. Firmou com perseverança.
Mas a gente pode mudar e desejo que a gente mude os nossos caminhos sempre para melhor. Bancando com consciência, tendo esse olhar, não, isso é um processo expiatório. Eu vou dar o meu melhor neste período da Terra para seguir com os meus propósitos, com a minha missão de vida para comigo mesmo, reajustando também em paralelo, auxiliando com o amor todos aqueles que eu prejudiquei. Nem tudo está absolutamente cristalizado, mesmo dentro dos processos expiatórios. Então preciso sofrer, é difícil, dificílimo, mas novamente qual será a nossa postura? Qual será a nossa decisão? A gente vai dar barrigada? A gente vai se submeter? A gente vai desperdiçar o processo reencarnatório? É esse o verbo que a gente leva para o assistido, auxiliando em todas as frentes. Espiritualmente, ele veio buscar ajuda espiritual. Desconexão de processo obsessivo, quando permitido. Intervenção magnética, energética, cura, cirurgias, desconexão de aparelhos parasitas, para que a gente instigue o outro, dê respiro. É por isso que Deus nos colocou nesta condição de auxiliarmos, para que o outro ganhe respiro, assim como a gente, para passarmos pelos nossos processos de provas e expiações. Eu passei e vou passar, graças a Deus, por muitas provas. Fui buscar ajuda e quanta ajuda recebi de tantas frentes que me abriram o olhar, o peito, coluna ereta, para falar: eu consigo, Jesus, gratidão, mesmo em processos expiatórios. Há membros da minha família que passam por processos expiatórios profundos. Mas vamos trazer sempre este olhar de autoacolhimento, do arrependimento que nos leva a buscar o refazimento das nossas almas. Isso tem absolutamente a ver com o nosso trabalho, com a apometria, da identificação para o assistido do que é prova, do que é processo de expiação, informação sobre lei positiva e elucidatória de causa e efeito, busca do nosso melhor caminho consciencial, instigando o outro que pede ajuda a retomar sua saúde integral para que ele banque da melhor forma o enfrentamento de qualquer desafio da vida. Nós sabemos que Jesus, Deus, não nos dá um fardo maior do que aquele que a gente consegue levar, suportar, seja nessa existência, seja na erraticidade, na dimensão astral, seja para o porvir. Tenhamos em mente as referências didáticas do que seja prova, expiação, agradecendo pela oportunidade do processo reencarnatório. Não tenhamos pressa. Um grande amigo diz que a gente tem o infinito, o eterno, para nos melhorarmos. E olhe, se nós conseguimos resolver 1% com 100% de energia, nós estamos no caminho certo da limpeza do nosso equilíbrio consciencial no aqui e no agora. Mapeie onde você talvez tenha passado por provas, agradeça, se dê parabéns, se dê notas altas, valorize-se, valorize o outro e sigamos cada vez mais conscientes, agradecendo a misericórdia divina por estarmos aqui sempre. Um grande beijo e até daqui a pouco.